Seja muito bem-vindo. A sua atenção é muito importante para nós. No estudo de hoje, veremos como descobrir a vontade de Deus. Acomode-se, é um estudo muito interessante. Uma das perguntas que um pastor mais ouve é: Pastor, como eu faço para descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida? É isso que eu tentarei responder no programa de hoje. Existem 12 pontos que eu gostaria de considerar com você que quer conhecer a vontade de Deus. O primeiro é: reconheça que Deus tem uma vontade específica para a sua vida. É isso que a Bíblia afirma e vale para todo mundo. Em Êxodo capítulo 20 encontramos os 10 mandamentos. Em Mateus 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha. Paulo diz que a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Isso vale para todos os crentes em Jesus Cristo. Deus quer que cada um de nós se renda em completa dedicação a Ele e a tudo o que Ele quer que façamos. Isso vale para todos nós. Poderíamos dizer que esta é a vontade de Deus para o seu caráter. A Bíblia tem mais a nos dizer sobre esse assunto. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Passos. O Salmo 139, versículo 16 diz: Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Deus tem uma vontade referente à maneira como você planeja cada um dos seus dias. Você busca a orientação de Deus para planejar a sua agenda? A Bíblia também diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. As Escrituras se referem aos nossos passos, caminhos, veredas, dias. Será que os passos do homem são determinados pelo Senhor? Os seus dias são programados por Deus? Deus vai dirigir nossos caminhos. Isso é falso ou verdadeiro? Fica impressionado com a quantidade de gente que diz: falso. Isso não é verdade. Deus não se importa com os passos que eu dou. A Bíblia afirma que o Senhor é o nosso pastor. Isso quer dizer que Ele tem um relacionamento pessoal com cada um de nós e nos conhece pessoalmente. Ele sabe o número de fios de cabelos da nossa cabeça. Ele se interessa por cada passo que damos e pelos caminhos que seguimos no curso da nossa vida. Por isso, acho que precisamos começar a reconhecer que a orientação divina existe. O apóstolo Paulo escreveu: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Por isso, se você pensa que Deus não guia e nem precisa guiar a sua vida, acho que você já está mostrando se é ou não filho de Deus. De acordo com Paulo, se você é guiado pelo Espírito de Deus, você é filho de Deus. A vida de Paulo foi um exemplo disso. Em Atos capítulo 16, lemos que Paulo queria ir para a Ásia com a sua equipe missionária. Mas eles foram impedidos pelo Espírito Santo. E por isso eles não foram, e quando Paulo estava de partida, ele teve uma visão. Ele viu um homem que dizia: passe a Macedônia e ajude-nos. No outro dia de manhã, Paulo contou seu sonho ao grupo. Lucas conta o que aconteceu. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Paulo foi conduzido pelo Espírito de Deus. Creio que este é um indício de que somos filhos de Deus. Talvez precisamos começar a reconhecer que Deus tem uma vontade específica para cada passo que damos a cada dia na nossa vida. O segundo ponto a considerar é: devemos desejar fazer a vontade de Deus. Quando estudamos as Escrituras, percebemos que este é um princípio muito importante para Deus. Ouça a palavra de Jesus em João capítulo 7, versículo 17. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Existem pessoas que não obedeceriam à vontade de Deus, mesmo que ela lhes fosse revelada através de uma carta registrada e entregue na porta de sua casa, com um selo especial do céu. Deus não vai revelar a vontade dele para você se você não quiser obedecê-la. Jesus disse: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Jesus só faria deles pescadores de homens se eles o seguissem. Em Efésios capítulo 2, Paulo escreveu assim: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos.
Você acredita que Deus tem preparado obras para você realizar e que vai lhe revelar quando souber que você as fará? Um intelectual diz: quando eu conhecer ou souber, aí eu farei. Tente me convencer racionalmente, e então pode ser que eu seja convencido a fazer. Mas para Jesus não é assim. É o contrário, você primeiro se compromete e aí no seu intelecto é convencido. Este é o princípio. Se você quer conhecer a vontade de Deus, esteja pronto a obedecê-lo. Foi por isso que Paulo disse aos Romanos, capítulo 12, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Renda-se a Deus, entregue-se a Ele. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe a conclusão a que cheguei depois de aconselhar as pessoas a respeito da vontade de Deus? Que o maior empecilho para se conhecer a vontade de Deus é a nossa própria vontade. Esse é o grande problema. Nós já sabemos o que queremos fazer. Uma vez falei do Evangelho para uma jovem senhora e lhe perguntei se ela gostaria de receber Jesus Cristo e ela disse, de jeito nenhum. E aí eu perguntei, por que não? E ela respondeu, eu não quero ninguém mais controlando a minha vida. Aí eu respondi, já entendi. Você tem toda a razão. Se você não quer alguém controlando sua vida, então é melhor continuar do jeito que está. Acho que muitos crentes não entendem isso. É importante que saibamos o que significa se entregar totalmente a Ele e chamá-lo de Senhor, ao invés de orar. Senhor, o que o Senhor vai fazer por mim? Então nós devemos orar. O que o Senhor quer que eu faça pelo Senhor? Eu descobri recentemente que a palavra Salvador aparece 56 vezes na Bíblia e a palavra Senhor 7.973 vezes. Será que isso quer dizer alguma coisa? Que diferença, hein? Vou repetir. Descobri que a palavra Salvador aparece 56 vezes na Bíblia e a palavra Senhor 7.973 vezes. Devemos conhecer Jesus não apenas como nosso Salvador, mas também como nosso Senhor, a pessoa que controla as nossas vidas. Quando fazemos isto, tomamos o passo mais importante para conhecer a vontade de Deus, porque tratamos do maior impedimento para a vontade de Deus na nossa vida, a nossa própria vontade. Um terceiro ponto a ser considerado que, na minha opinião, é muito importante, esteja completamente aberto e desarmado para a vontade de Deus. Sabe por que este é um ponto tão importante? Deus disse através de Isaías, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Não é maravilhoso saber disso? Paulo sabia, e em Romanos capítulo 11 ele diz, quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Diante de tudo isso, o homem mais sábio do mundo, Salomão, fez a seguinte pergunta, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Esta é uma boa pergunta. Se os pensamentos de Deus não são como os nossos, como esperamos conseguir entender os caminhos dele? Por isso não podemos ter qualquer restrição ou prevenção contra a palavra de Deus. O quarto ponto a ser considerado é, para conhecer a vontade de Deus, você deve estar em contato com Ele. Como Ele vai revelar para você a vontade dele se você não se comunica com Ele? Por isso a oração não é apenas uma forma de fazer pedidos a Deus, mas também uma maneira de conversar com Deus. E você sabe que uma boa conversa é feita de duas partes, falar e ouvir. Numa conversa com Deus, você não vai dizer nada que Ele ainda não saiba, mas se você parar para ouvi-lo, vai ouvir coisas que nunca ouviu antes. Deus lhe fará revelações preciosas. Se você quiser conhecer os pensamentos de Deus, busque a palavra dele, porque é através dela que ele fala. O quarto e o quinto ponto, vamos dizer assim, para serem considerados, gaste tempo em oração e lendo a palavra de Deus, pedindo que Deus fale com você através dela. Com a oração do Pai Nosso, Jesus ensinou a orar. Ele disse, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É assim que devemos orar todos os dias.
A oração exerce um papel fundamental no momento em que Deus revelar a vontade dele para nós. O ponto 6 também é muito importante. Precisamos saber quais são as verdadeiras intenções do nosso coração quando resolvemos conhecer a vontade de Deus para nossas vidas. Por que você quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Será que é para ser próspero e abençoado? Para que se sinta realizado? Não há dúvidas de que essas coisas são importantes. Será que você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida para descobrir o que você vai ganhar com ela? Ou porque quer descobrir o que há na vontade dele para ele? Todos nós deveríamos pensar sobre isto. Quando Jesus foi para a cruz, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 12, ele disse: agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. E o pai respondeu: eu já o glorifiquei e o glorificarei outra vez. Conforme disse A.W. Tozer, todos nós deveríamos fazer esta oração. Pai, glorifica o teu nome na minha vida e pode me mandar a conta. Eu aceito qualquer coisa que glorifique o seu nome. Acho que as pessoas deixam de descobrir qual é a vontade de Deus para as suas vidas porque não estão dispostas a fazer esta oração. O livro de Jó é o estudo da vida de um homem que foi forçado a sondar o seu coração para ver se era um crente interesseiro ou não. Ele era um homem bom e justo diante de Deus, mas o seu sofrimento fez ver que ele era bom e justo porque queria sair ganhando. Nos 7 primeiros versículos do capítulo 35, vemos que, através daquela provação, Deus purificou as intenções do coração de Jó, e aquela situação angustiante sofreu uma grande reviravolta. Então, não esqueça, eu já estou finalizando o programa, mas permita-me sublinhar uma coisa. É muito importante você estar disposto a conhecer a vontade de Deus para a sua vida e a seguir a vontade de Deus. Você precisa desejar fazer a vontade de Deus. E quando você faz a vontade de Deus, a sua vida é de vitória em vitória. Ficamos por aqui hoje, até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.